Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de cada uma aqui e dizer que eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês, por deixar o tempinho da casa de vocês aí, tudo paradinho, para estar esse tempinho aqui para ouvir o que Deus tem preparado para nós. Agradeço muito pela oportunidade de ter a Hebe conosco, de ter a Camila mais uma vez, e Camila já é de casa, né? Ter a Júlia aqui conosco pela primeira vez. Deus abençoe sua vida, minha filha, e sempre quando você desejar estar conosco. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Rebeca, que estará trazendo a palavra, Deus, esse trabalho maravilhoso que o Senhor colocou, essa palavra no coração dela. Deus, abençoe a cada mulher aqui, que eu já sei que a terra já está preparada, que o Senhor já preparou tudo para que possamos receber aquilo que o Senhor já tem preparado aí no céu. Ser com a nossa casa, a nossa família, ser com aquelas que já estão entrando aqui, ó Deus, que venha ser o teu querer, Senhor, a tua vontade, não a nossa. Fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, não o que nós queremos ouvir. Deus, ser conosco aqui nessa reunião, nesta noite. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Rebeca, é com você. A paz, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todas nessa noite, né? Estava ouvindo a pastora ministrando aí, já falando seus testemunhos, é maravilhoso lembrar das promessas de Deus, né? As que se cumpriram e aquelas que ainda estão por se cumprir, mas que já existem no mundo espiritual, né, pastora? É muito maravilhoso a gente ver e entender isso. E como nós estamos, né, essa é a terceira semana falando sobre princípios, né? Na primeira semana nós só demos uma falada profunda sobre o que é princípio, falamos sobre a vida de Davi. Na segunda semana nós falamos sobre o princípio da fé, né? Não sei se as irmãs lembram. Nós falamos ali em Hebreus 11:6. Falamos também sobre o princípio da revelação, né? Aquilo que o Senhor fez se revelar, né? O princípio de revelação e o princípio da autoridade, né? Uau. E foi algo muito tremendo. Eu creio que todas receberam. Pelo menos eu recebi. Amém. E é maravilhoso ver que o nosso Deus, ele trabalha sobre princípios. Hoje nós vamos estar dando sequência, vamos estar falando sobre o princípio de ordem, sabedoria e semeadura. Amém? Amém. Então, eu vou deixar fidelidade e honra para o final. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, irmãs, como a pastora aqui já orou, eu convido vocês. É uma coisa impressionante, meu telefone toca para caramba, mas na hora da live ele começa. Mas glória a Deus. Vamos seguindo aqui. E princípio de ordem, eu vou pedir para a pastora Grace abrir lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, e ler para a gente o versículo 2 e 3. Hoje até tenho aqui, mas eu quero que a pastora esteja lendo. Amém, pastora? Hebreus, amém. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Hebreus, capítulo 2. Não, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Meu Deus, peraí. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Isso. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Sei que esse é um versículo assim, um pouco complexo, né? Mas ele está dizendo aqui na tradução que eu tenho, né? A pastora leu desde o beginning, eu vou ler aqui, está falando. Ele, que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser. Quem é esse? Jesus. É, filho? É Jesus. Amém. Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus veio cumprir uma ordem, cumprir uma palavra, cumprir um decreto, cumprir um posicionamento. E ele não fez ela tem que ser seguida. Uma hierarquia,
é como se fosse assim, não tem como eu pegar chegar no terceiro, eu tenho que enfrentar passo a passo. Jesus primeiro declarou, ele é o resplendor, ele é o próprio ser, ele é a própria palavra, ele é a própria vida, ele é o ser divino. Mas ele é muito profundo esse versículo. Você explica ele que ele é muito profundo. Ele vai falar, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, é um mix de divindade com carne. Aquilo que o pastor Paulo ministrou na nossa live, né? É o próprio mix. É como se quisesse dizer, ele que é. Ele é o eu sou, ele é. O que ele fez? Sustentando todas as coisas pela palavra, porque ele é a palavra. Você vê que uma coisa está em ordem ligada com a outra. Pelo seu poder. Depois de ter feito toda a purificação do pecado, o que foi? Ele veio declarando quem ele é, que ele também é um ser de resplendor e majestade. Ele também é a própria palavra e tem o poder que está na própria palavra. Veio, purificou o pecado e depois que ele fez e executou, ele assentou-se à direita de Deus Pai, ou seja, ele seguiu uma ordem. E até cansa falar esse versículo, porque ele é muito profundo. E se nós formos entender essa complexidade que há em Jesus, porque para muitos é complexo, mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, porque nós só conseguimos entender a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Não adianta, qualquer pessoa leiga, ela vai, é boring, é difícil, as palavras antigas, elas não vão entender, porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, se eu acho que eu falei isso na última live, se eu quero entender, eu preciso chamar o Espírito Santo. É tão forte a presença do Espírito Santo que Jesus vai declarar para os seus discípulos: ficai lá em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos do poder do Espírito, porque sem esse poder nós não podemos fazer nada. Porque ele está querendo dizer, gente, eu sou o poder porque a palavra que é o poder, e eu sou a palavra, então sem mim, sem o Espírito, não tem o que vocês possam fazer. Então, não tem como vocês seguirem os preceitos, os conceitos, e nem muito menos os princípios. Sem essa presença do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente vai visualizar aqui. Eu queria que a irmã Bianca, se pudesse abrir em 1 Coríntios, e você vai ler fora da ordem para mim. Você vai ler 1 Coríntios, capítulo 14, você vai ler primeiro o versículo 40, 1 Coríntios 14. Amém, Bianca? Pode ler, por favor. Amém. O primeiro versículo 40, é isso? É, isso. 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Então, Deus, ele não faz coisas de qualquer jeito e nem nos quer fazendo as coisas de qualquer jeito. Tudo tem que ser feito com decência e com ordem. A pastora, nós tivemos esse chá ontem, foi tudo feito com decência, com ordem. Podem até ter infringido algumas regras que foram criadas ali, mas foi determinada uma ordem. Foi dado um princípio ali. Quem não cumpre o princípio, a ordem, aí o problema não é de quem determinou a ordem, mas é de quem não cumpriu. Mas existe uma ordem, existe um princípio, existe uma decência, existe um respeito, não é? Então, é isso que está querendo dizer aqui, amém, irmão? Amém. Quero agora que você leia o versículo 33, por favor, irmã Bianca. Amém. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pode continuar o 34? Peraí, só um minutinho. Não, porque você vai voltando. Porque eu estou fazendo assim, para vocês poderem entender que as coisas... Lê de novo esse 33, por favor, que eu quero que fique muito bem gravado isso na nossa mente. Amém. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos.
Olha só, vocês perceberam que eu comecei a ler do 40? Porque se você entender... tem um versículo em Provérbios que vai dizer assim, melhor é o fim das coisas que o princípio. Porque se você entender que é com ordem e decência, você vai entender que não vai ter confusão. Verdade. Porque se você respeitar a ordem, não vai ter confusão, não vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter ninguém querendo barrar no outro. Isso se chama ordem, princípio de ordem. Houve uma ordem, a pastora determinou algo. Tem que estar todo mundo com uma roupa X, com uma cor X. Respeite. Isso é ordem, isso é princípio. Mas não sabia, problema seu. Não sabia, então, porque não estava presente. Mas existe uma ordem das coisas, e essas coisas nós temos que respeitar. Porque quando a gente diz... Quando a gente diz respeita a ordem, a gente traz confusão. Porque um já começa a falar com o outro, e aí já começa aquela confusão. Mas não estava assim, não estava assado. Então, Deus está falando assim, nós precisamos respeitar a ordem das coisas, os princípios das coisas, porque uma coisa está interligada à outra. Amém? Bianca, agora você pode ler o 32. 32? Isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, tudo vai levar à sujeição. Eu me submeto a uma ordem. Eu me submeto a quem ordenou. Então, eu não fico confundido. Então, eu faço as coisas com decência. Então, eu não passo vergonha. Então, eu não causo guerra. Eu não trago intriga. Eu começo a ser uma pessoa diferenciada. Eu começo a ser alguém que vai trazer paz, não guerra. Né? Porque eu respeito um princípio, porque eu entendo que se foi falado assim, é porque eu tenho que respeitar. Amém? Quero pedir para a irmã, deixa eu ver aqui quem, eu só estou vendo vocês duas. Nica, abre para mim, por favor, em 1 Pedro 5:5. Se prepara aí com as Bíblias, que eu vou começar a olhar aqui vocês, que agora já está dando para visualizar. Peraí. Você disse que não ia atrapalhar, né? Tá vendo. Primeiro Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa interessante, né, irmã Nica? Nós estamos falando de ordem, o Senhor está trazendo a gente para submissão, para sujeição. Isso é muito profundo. Isso é para que a gente tem que ficar igual ali as vacas, pensando, porque é muito profunda a palavra de Deus, a gente tem que começar a pensar, poxa, que coisa interessante. Jovens, vos sujeiteis, peraí, poxa, eu preciso me submeter à ordem, à autoridade, à líder. Então, assim, é muito interessante isso que a gente está lendo aqui hoje. Efésios 5, 22, 23, pastora Vera, irmã Vera. Efésios 5, 22 e 23. Manu, já abre aí em Romanos 13, 1, por favor. Cinco, 22, 23, é isso? Isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém. Amém. Interessante, né? Que o último princípio que a gente estudou na semana passada foi o princípio da autoridade, né? E a gente falou sobre as autoridades, que o nosso esposo é o nosso sacerdote, ele é uma autoridade sobre a nossa vida, né? Nós falamos sobre os patrões, ou seja, tá tudo uma coisa ligada à outra.
Tá uma coisa ligada à outra. Então, o que eu vejo nessa parte aqui de ordem é que nós precisamos entender o se submeter. Por isso que o inimigo tem tentado tanto nos tornar pessoas insubmissas, pessoas que não conseguem, né? É uma coisa tão normal no nosso meio, tão automática. Para que eu tenho que falar para o meu marido isso? Já vou decidir. Para que eu vou falar isso para minha pastora? Não. Eu tenho que saber, vou lá, né? Ela já tem muito problema. Por que eu estou criticando ou julgando que ela já tem problema? Ela não interessa, ela está ali. Deus colocou ela ali. Não vou falar isso com o meu líder, não, meu pastor, não. Mas depois que você vai lá, se quebra e arrebenta, você vem bater na porta deles. Né? Então, a gente tem que entender que se a gente quer ter uma vida próspera, se a gente quer ter uma vida de paz, se a gente quer ter uma vida de crescimento, nós temos que nos submeter. Tudo vai levar a isso. Manu, para fechar aí, Romanos 13:1. Romanos 13:1, Rebeca. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Olha que coisa forte. Essa ordem é muito forte, que foi falada aqui. Toda a autoridade foi ordenada por Deus. Então, quando eu entendo isso, eu vivo um princípio de ordem. Eu começo a entender que, peraí, a irmã Bianca é a responsável pela escola de música, então eu tenho que ter alguma informação sobre a escola de música, eu tenho que ir na irmã Bianca. É fácil eu falar com o professor, mas eu posso até falar com o professor, mas eu preciso ir na irmã Bianca. Né? Eu estou falando de ordem. Estou falando de um princípio, de alguém, de uma liderança, de alguém que foi levantado. E, às vezes, a gente vê pessoas atropelando as outras dentro de ministérios. Eu posso falar porque eu já fui de outros ministérios. Por causa que elas não conseguem respeitar algo que é dado, que é direcionado. Se foi levantado, meu irmão, você tem que respeitar. Porque, além de você estar indo contra a pessoa em si, você está indo contra o próprio Deus. Então, nós temos que aprender a entender esses princípios, amém? Vocês conseguiram entender que uma coisa está bem ligada à outra? Deu para pegar? Podemos passar adiante? Amém. Então, vamos lá para o princípio de sabedoria agora. Nós falamos um pouco que está tudo ligado, mas nós falamos um pouco sobre a sabedoria quando a gente também ministrou sobre o princípio da revelação, né? Então, assim... peraí que eu escrevi aqui. Aí a gente tenta ser chique, ter tablet, ter as coisas, não sabe mexer, não adianta nada, tá perdida. Mamãe, o tablet é meu. Que seu, amém. Então, princípio da sabedoria. Vai falar, eu vou ler Provérbios 1:7, e vou pedir, deixa eu ver para quem ainda está aqui, não fala. Irmã Elaine vai ler o Provérbios 2:6. Eu vou ler o Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu estou achando tão interessante porque a gente está descendo. A gente começou o nosso estudo, não sei se vocês estão anotando, mas a gente começou falando de fé, não foi? Qual era o princípio da fé? Sem fé é impossível, né? Agradar a Deus. Sem fé é impossível entender que existe um Deus, para a gente se aproximar dele. Então, eu tenho que começar aprendendo o que é princípio e vou para o comércio da fé. Porque quando eu entendo a fé, né, eu posso parar para ouvir. Aí eu vou receber. Aí eu vou receber o quê? A revelação. Quando eu entendo a revelação, eu vou entender que a autoridade está em quem me ensinou para ter fé, entendeu? E aí eu vou com a parte complexa da ordem vai entrar no meu coração para que a sabedoria me leve ao temor do Senhor. Então, esse é o princípio. Aí a palavra vai dizer assim, quando eu busco isso,
eu começo a temer a Deus. Mas os loucos, eles desprezam o ensino. Então, se eu começo a querer aprender, eu estou querendo dizer assim, eu não quero mais tropeçar. Eu não vou mais cair. Eu não quero mais andar me arrastando no chão. Eu quero entender, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero viver coisas novas, eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Eu quero avançar, eu não quero ficar parado. Eu quero, Senhor, me ajuda. E é isso que eu acho tão legal e interessante. E é isso que a gente ali fez ontem, honrar a pastora, porque a pastora, ela sempre está nos incentivando a aprender. E, pastora, não, a gente tem que falar mesmo, que a senhora é um exemplo. Porque uma mulher que gosta de fazer a gente aprender. E como que Deus tem falado comigo quando eu estou escrevendo? Às vezes eu escrevo 2, 3 versículos. Deus vai falando, porque quando a gente abre o ouvido, o princípio da sabedoria, quando a gente começa a temer, não tem como, a gente vai ali, ó, fica doido. Quem quer pizza? A gente não consegue mais falar de outras coisas se não é de Deus. Não dá, não vai. Então, pode ler quem foi que eu pedi, que eu já nem lembro, mas versículo, Provérbios 2:6, eu pedi para alguém. Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria. Provérbios 2:6, né? 6? Tá. Tá bom, 6, perdão. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, ele dá a sabedoria. Da boca dele vem o conhecimento. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está lendo é o que vem da boca dele. A palavra, ele é a própria palavra. Eu vou pedir para... É que eu não consigo ver que todo mundo que está aqui... Agora eu vou ver. Então, eu vou pedir para... Claudinha está com a Bíblia para podendo falar, porque eu não consigo ver o rosto das pessoas. Se estiver podendo falar, lê para mim Efésios 5:15. É bom que vocês participem, eu gosto muito de fazer participar, porque faz a gente pegar mais, né? Eu gosto. Efésios 5, a Cláudia pode ler? Está trabalhando. Posso. Amém. Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5 ou 15? Não. 5, versículo 15 e o 16. Efésios 5, 15 e 16. Desculpa, é porque eu falo um pouco errado mesmo. É porque eu falo o capítulo e depois já puxo os versículos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Você está entendendo o conselho aqui que Deus está falando para a gente? Considera como que você tem andado. Remindo o tempo. Olha, o tempo, as situações, as coisas. Cláudia, lê de novo, porque eu quero que isso fique gravado assim na nossa mente. Por favor, lê de novo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha só, esse versículo inteiro me faz lembrar daquela passagem das noivas, das 10 virgens prudentes e as néscias. Se elas estivessem remindo o tempo, se elas estivessem tendo as suas reservas, se elas estivessem vigilantes, se elas estivessem, elas não tinham ficado sem as suas reservas de óleo. Uau. Então, falando sobre a reserva, né? Faltou para elas o que? A sabedoria. Faltou para elas o entender. Como a pastora Michele ministrou ontem, né? Sobre Eva. Se Eva estivesse orando, se Eva estivesse jejuando, se Eva tivesse... Ela não tinha caído. Nós todas temos um duty, nós todas temos uma obrigação, nós todas temos... Mas, às vezes, a gente se perde com as outras coisas que são menos importantes. E o principal, a primícia, o que nós deveríamos estar fazendo, a gente não faz. E é isso que a sabedoria nos ensina. Tem um versículo também que fala lá da mulher do Provérbios 31,
da parte da sabedoria dela, como que aquela mulher ela era diligente. Inteligente. Não, diligente. Como ela era diligente, como que ela era... ela remia o tempo. Você entende? Quando você vai estudar daquela mulher, você fica assim, se sentindo tão envergonhado, porque no dia que eu acordo muito cedo, que eu tento acompanhar aquela mulher, misericórdia, eu fico cansada, porque ela era demais. Ela tinha empregado, acordava mais cedo, saía correndo, ela ia fazer as compras, deixava a ordem, fazia costura, fazia linha, ela era boa com o marido, era boa na cama, ela era boa com os filhos, ela fazia tudo. Aquela mulher... Aí, às vezes, eu estou fazendo as coisas, o pessoal fica, nossa, mas assim você não dá, assim você estoura, você... Mas aí a mulher do Provérbio 31, que ninguém falou nada para ela. E ela estava lá, um exemplo. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher diferenciada. E todas as vezes que nós buscamos nos parecer com aquela mulher, tem gente que quer nos tirar. Pode observar, todas as vezes as pessoas, a primeira coisa que ela diz, você está se sobrecarregando. Engraçado. Quando você não está fazendo nada para agradar a Deus, você está bem. Mas quando você se sobrecarrega com as coisas que é para Deus, está todo mundo querendo meter o bedelho na tua vida. Mas você pode trabalhar, ganhar dinheiro, fazer 1000 casas, fazer milhões de coisas, você pode... E ninguém fala nada. Mas vai você começar a fazer a obra de Deus. Nossa, mas você prega. Ai, mas você faz isso. Ai, você dá aula para as crianças. Mas você está ali, você está... Nossa, você vai rachar. É. E eu racho com Jesus, mas que eu racho para o céu. Porque não adianta a gente fazer as coisas para o mundo, irmão, e ir caminhando largo para o inferno. Eu não estou dizendo aqui para vocês ficarem se sobrecarregando, não. Estou dizendo aqui que, às vezes, a gente quer perder mais tempo com trabalhos seculares, sendo que aos amados ele dá enquanto dormem. É um princípio. Eu cuido das coisas dele, eles cuidam das coisas da Rebeca. Eu cuido das coisas de Jesus, Jesus cuida das coisas da Rebeca. Eu me preocupo com as coisas de Jesus, Jesus se preocupa com as coisas da Rebeca. Quais são as preocupações da Rebeca? Ah, é a família dela, então eu vou cuidar do Marcelo, eu vou cuidar do Ryan, eu vou cuidar da casa, até do Johnny, ele cuida. Às vezes, porque muitas vezes o diabo ele queria me atacar no cachorro, porque vinha 2 ataques. Primeiro, porque eu não quero perder o bichinho. E segundo, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando veterinário, que aqui é caro, sendo que eu tenho NHS free para meu filho. Então, já havia duas preocupações na minha cabeça. Você ri, né, pastora Vera? Mas é verdade. Era a minha preocupação, via assim, o coração e o bolso. Ai, Jesus, veterinário é 150 libras, meu pai só para ele. Aí eu já ficava. Aí eu fico... E o de pé é frio, né, filho? É, o de pé é R$0. Aí eu já ficava atemorizada. Um dia o Senhor falou, enquanto você vai ser escrava de Satanás, minha filha. No dia eu falei, Satanás, eu te repreendo. Você não me perturba mais, sabe por quê? Porque foi Deus que me deu o Johnny. Se Deus quiser levar, leva. A partir de hoje não estou nem aí. Senhor, tu pode curar. Curou, não curou? Amém. Tá aí. Fui embora. Deixei, parou, meu filho. O cachorro ficou bonzinho. No outro dia não tinha nada. Foi... Sabe por quê? O diabo vai te atormentar onde você deixa. É. Vera, para de rir. Você está me desconcentrando. Mas é verdade. É porque eu prego assim, irmãos, dando meus testemunhos de vida. E é a verdade. Enquanto a gente não entende, porque a sabedoria ela traz isso para a gente, esse entendimento, esse amadurecimento. Quando eu começo a entender onde eu sou vulnerável, onde o diabo vai atacando, eu começo ali a criar barreiras, como Neemias fez, começa a proteger, o diabo não vai mais encontrar a legalidade ali para me atacar, para me acusar, para me deixar atordoada, sabe? Então, ali ele não vai ter vez. Se eu já percebi que foi uma vez ali, 2 vezes ali, 3 vezes ele me atacou, peraí, ali está vulnerável, deixa eu colocar proteção. Eu preciso resguardar aquele lugar. Ali, aquele lugar ele não vai mais atacar. Ah, é teu marido? Deixa, tá bebendo? Chega em casa, faz Jesus, te entrega esse bebum, pai. Tá na tua mão. Não quero mais saber dele, não. Tá contigo. Me faz tapar os meus ouvidos. Minha filha, ele vai chegar, vai falar, você vai olhar, ele vai dar tanto amor para você que você nem vai ver como bebeu. Quando você vê, o homem está transformado. Porque era onde te atacava. O inimigo, ele não é como a gente. Ele é astuto. Ele fica te analisando.
Ele sabe onde que é a fraqueza da Nica. Ele conhece onde é a fraqueza da Sofia. Ele sabe o que é que tira o sono da Elaine. Ele conhece aquilo que está perturbando a Amanda. Ele fica nos estudando. Então, se eu sou sábia, eu sou como aquela mulher, eu vou à frente dele. Eu falo, aqui você não pega mais. Eu não caio mais nesse seu jogo. Amém. E ali você já vai tampando brechas, entende, irmãs? É isso que eu quero falar com vocês. O que a sabedoria faz. Tem uma irmã que gosta de falar dos outros, né? Porque sempre tem, a gente sabe. Aí ela chega perto de você, aí você já sabe, fulana gosta, né? Então, peraí. Deus já vai te dando com sabedoria e amor. Você vai saindo. Quando você vê, você vai estar constrangindo aquela irmã que ela já não fala mais com você. E vai chegar um ponto que ela já não vai falar mais com ninguém, porque por você perceber, você vai já começar a orar por ela. Verdade. O problema é que a gente só sabe falar. Fulana gosta de falar, mas a gente não ora. A gente não fecha a brecha. A gente continua ouvindo. Então, eu esqueço que quando eu ouço, eu também estou fofocando. Verdade. Então, eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que começar a ser mais prudente, né? A prudência ela vai andar junto com a sabedoria. Então, que nós possamos ter esse princípio, irmão. A gente possa buscar isso, esse princípio de sabedoria sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero pedir para Amanda ler em Tiago, essa é linda, Tiago 1:5. Amém, Amanda? Tá podendo? Um instante, viu? Que eu tô manobrando aqui para esse menino não cair da cama. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Uma coisa maravilhosa. Aleluia. Eu reconheço que eu não tenho sabedoria. Não, eu sou, ai, meu Deus, eu abri a boca, eu falei demais, porque a gente sabe. Então, ai, Senhor, eu sou fofoqueira, porque, gente, eu já preguei que eu não tenho vergonha de falar, não, a gente tem que reconhecer, eu sou fofoqueira, Jesus. Pede a Deus, Senhor, me ajuda a amarrar minha língua. Ai, Senhor, eu sou uma pessoa gastadeira, me ajuda, Senhor, a segurar o bolso. Depois tá ela toda arrebentada, cheia de dívida. Isso é porque não tem sabedoria. Então, se você não tem, peça a Deus que Deus vai dar. Deus não quer te ver esbagaçado, sabe? Preocupado, temeroso. Deus quer te ver, sabe como? Adorando Ele, exaltando Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é a majestade. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para adorar Ele, para exaltar Ele. A palavra de Deus vai dizer que tudo que tem fôlego, louve a Ele. Aleluia. Honre a Ele. Exalte a Ele. Então, eu preciso ter na minha vida esse princípio. Eu tenho que buscar a sabedoria. Tiago ainda... Amanda, continua. Só já como está em Tiago. Vai no capítulo 3, o versículo 17. 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Segura aí que você vai ler outro nesse mesmo capítulo. Você está entendendo? A sabedoria que vem do alto, irmãos, ela é pura. É algo que é sincero, é algo que é limpo. É algo que não vai te deixar fazer besteira. Que vai te manter também no caminho de pureza, de santidade, de temor, de prudência, né? Lê o versículo 13 agora, por favor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Uau! Não tem o que se falar. Como que eu sei que alguém é sábio? Quando eu consigo comer os frutos da sabedoria dela. Uau!
Se eu vejo que a pessoa se faz de uma coisa, ela se faz, porque quando eu vou conhecer o fruto dela, não é aquilo que ela me apresentou. A mesma coisa de eu falar aqui do meu bobó, né? Que todo mundo, a maioria já conhece. Eu mesma falar, porque eu faço um bobó gostoso. É diferente da pastora Grace falar, a Rebeca faz um bobó gostoso. Concorda, pastora? Concordo plenamente. É diferente, por quê? Porque quando eu mesmo falo, não tem o mesmo valor. Verdade. Mas quando alguém fala do meu fruto, esse vai ter que ter valor, porque quem tem o direito maior de falar não sou eu, é quem come. Porque eu não como meu fruto, eu dou para você comer. Tá entendendo a diferença? Nem sempre a árvore, você vê a árvore comer fruto? Não. Você vê a árvore alimentar. Então, quem pode dizer do fruto daquela árvore é quem come. Você já parou para pensar nisso? Mas quantas pessoas quer dizer do seu próprio fruto? Como se você não come? É profundo, né? Isso aí fica para vocês pensar. Então, vamos pular. Deixando essas reflexões. Vão anotando. Agora, vamos ver quem é que está aqui. Espera aí. Poxa, não está todo mundo fora da câmera, eu não consigo ver ninguém. Ou então minha internet está ruim. Eu só vejo vocês. Tem Manu, tem Valéria, Sofia. Valéria está aí? Eu não Valéria tô vendo. Então, tá. Valéria, abre para nós aí em Provérbios 16:16, por favor. Eu acho que é a minha internet, não estou conseguindo ver as câmeras. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir o entendimento em vez de escolher a prata. Uau! Precisa de mais alguma coisa? O ouro, o dinheiro, essas coisas, elas são o quê? Perecíveis, né, Valéria? Elas vão perecer, elas vão ficar, mas a sabedoria, ela pode me levar para um lugar onde nem o ouro, nem a prata pode me fazer chegar. Que é lá nas mansões celestiais, lá na Nova Jerusalém. Porque se eu ajo com sabedoria, com prudência, eu vou entender que eu temo ao Senhor. Então, eu vou chegar nesses lugares altos. Amém? Obrigada, Valéria. Irmã Mônica, a senhora pode abrir para nós lá em Colossenses. Às vezes nem eu entendo a minha letra. Colossenses 4, versículos 5 e 6, por favor. Quatro, 5 e 6, é? Yes. Peraí. Ok. Andai com sabedoria. Tá me ouvindo? Sim. Okay. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Uau! Gente, tem que anotar esses versículos, é muito profundo. Obrigada, irmã Mônica. Pode ler mais uma vez, irmã Mônica? Desculpa, eu sei que a senhora desligou aí, mas vamos ler mais uma vez, porque tem uns versículos que a gente tem que ler de novo para poder fazer valer no ouvido da gente. Pode ler. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que coisas profundas, meu Deus, num versículo. É muito profundo, porque ele está falando assim, que as vossas... Cuidado com... Você tem que andar com sabedoria com os que estão de fora, não é? Quem é que está de fora? Alguém pode me responder? São os que não estão na igreja?
E por que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal? Para não ser arrogante, né? Prepotentes, né? Já santarrões, porque às vezes isso é o que mais impede com que as pessoas se aproximem, né? Então, o que vai fazer a gente agir dessa forma? A sabedoria. Então, olha como que a sabedoria ela é maravilhosa. Como que a gente precisa realmente buscar a sabedoria. E esse princípio vai nos fazer chegar verdadeiramente a lugares mais altos. Amém. Muito obrigada, irmã Mônica. Amém. Irmã Sofia, tá aí? Provérbios 19, por favor, versículo 8. 19:8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Ou seja, a sabedoria vai nos trazer conhecimento. Aleluia. E o que nós estamos buscando na palavra? O que nós estamos buscando aqui nessa aula de Zoom? O que nós estamos buscando? Conhecimento. Nós estamos buscando conhecer mais do nosso mestre. Nós estamos buscando viver essa palavra. Nós estamos buscando enxergar onde a gente às vezes tem uma legalidade, uma brecha, para que a gente possa fechar, para que a gente possa romper, para que nós unidas, juntas, possamos ajudar uma a outra. É uma palavra, né, que ali é ministrada, é algo que ali a gente vivencia, é algo que a gente vê que a nossa irmã tropeça. A gente tem que chegar em amor, com um tempero, não só para os que estão de fora, mas para os que estão dentro também, chegar com amor, com aquele sal, para que o sal, além de tudo, ele vai trazer uma conservação. Nós precisamos conservar os nossos relacionamentos. Sabe, hoje em dia, as pessoas elas estão com um problema seríssimo de relacionamento, porque, às vezes, amigos de muitos anos, por causa de time de futebol ou de partido político, eles estão se deixando de se falar. Não se tem mais essa conservação, porque as pessoas elas não querem mais ter respeito umas com as outras. Então, nós precisamos respeitar esse princípio. Eu preciso ter o respeito pela irmã Sofia. Eu preciso honrar a irmã Sofia, eu preciso honrar a pastora Grace, porque o direito dela vai começar onde termina o meu direito, mas uma está ligada com a outra, entendeu? Então, eu preciso viver esses princípios, eu preciso viver essa ordem, eu preciso viver nessa sabedoria. Amém, amadas? Vocês conseguiram? Com certeza, se eu fosse colocar, tinha muito mais versículos aqui sobre sabedoria. Eu quis deixar alguns para a gente meditar, porque é muito bom, quando a gente está falando sobre um tema, a gente buscar referências, porque essas referências elas vão abrindo o nosso conhecimento, elas vão dando uma margem, um leque maior para a nossa mente, né, para ela trabalhar e para que a gente possa assimilar e poder praticar, porque o intuito não é só você ouvir, porque existe já uma diferença entre o ouvir e o escutar. Escutar, você escuta um grito, mas ouvir é quando você para você prestar atenção. Mas mais forte do que isso é quando você começa a praticar aquilo que você tem ouvido, né? Então, quando nós buscamos esse aprendizado, ele vai nos levar a isso, a praticar, nos tornarmos praticantes daquilo que o Senhor tem feito para nossas vidas. Amém? Amém. Agora nós vamos falar sobre o último tópico de hoje, que é o princípio da... nem sei que horas... quase lá. Princípio da semeadura. Amém? O princípio da semeadura vai estar lá em Gálatas 6, versículo 7. Eu vou ler esse primeiro e depois eu vou continuar pedindo para vocês, que eu acho legal, que vocês vão participando. Gálatas 6, 7 vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então, nós não podemos nos enganar. Se eu estou plantando maçã e eu quero comer banana, não vai rolar. Só dá para comer maçã. Não tem como, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele sempre vai falar
sobre essa questão. Ele vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 3:6, ele vai falar assim, porque Deus tem os seus desígnios para as coisas, mas ele vai dizer, Deus semeou, Apolo regou. Não, desculpa. Paulo semeou, Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Ou seja, é uma lei. Não, a pessoa normalmente que semeia não é muitas vezes aquela que vai colher. Verdade. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho semeado muitas coisas na minha vida. Eu sei que nem todas eu vou poder comer, como eu não sei se isso está na Bíblia, eu nem procurei, mas eu lembro que quando eu estava assistindo a novela dos 10 Mandamentos, eu lembro que teve um momento que eles levavam aquela tamargueira, né? Ali era a tamareira. A tamareira, né? Eles levavam. Com Josué, quando ele levou Josué. e plantou. Isso tá sim. mesmo, né? Tá, né? Então, eu lembro, porque a parte, quando a gente vê a cena, parece que marca muita gente, né? E ali eu lembro dessa passagem eu lembro dessa passagem da semente de Moisés, né? Para Josué. E Josué. Não, foi o pai dele, Num. Pois é. O pai dele, Num, que passou para Moisés, que compartilhou com Josué. E depois Josué entregou na mão do primeiro juiz, que era o esposo da Axa, né? Então, assim, eu achei isso tão maravilhoso. Otoniel, se eu não me engano, o nome dele era Otoniel, isso mesmo. E eu achei isso tão lindo, gente. Isso é muito profundo. Aí eles ainda não tinham nem semeado, eles estavam só segurando a semente, porque eles criam que eles iam chegar num lugar, naquela terra que tinha sido dado o quê? Uma ordem. Olha que coisa linda. Você está entendendo? Eles foram respeitando isso. Então, uma coisa é muito forte nessa questão. Vai dizer assim, um vai semear, um vai regar, e vai também cuidar, mas um outro vai vir e vai colher. Ele não sabe se chegou lá, mas ele confiou que eles iriam respeitar a ordem que foi dada, que eles iriam respeitar os princípios, que eles iriam respeitar, né, a ordenança, que eles iam respeitar para que a vontade soberana de Deus fosse executada, né? Então, assim, uma coisa é certa, para que possa haver uma colheita, é necessário primeiro haver uma semeadura. Hoje, talvez você pode estar com sua casa, né, meio assim, fora da ordem, digamos assim. Mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de conhecer essa palavra. O Senhor hoje está nos dando a oportunidade de entender que a sabedoria é o princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está nos dando a oportunidade de reconhecer que não temos sabedoria, mas que podemos pedir a Ele que Ele vai nos dar. Para que a nossa casa, para que a nossa vida, nossa família, o nosso casamento, possa as coisas entrarem nos seus eixos, entrarem no lugar. Então, é necessário, né, entender que haja isso. Então, é necessário semear. Né? E o que o Senhor está falando assim, nem todo mundo sabe como semear. A verdade é essa. Mas Deus, Ele também nos ajuda a entender o quão importante é semear. Alguém pode abrir para mim, pastora, Efésios 4:11, por favor. Efésios 4:11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então, o que quer? Foi Efésios, o que você me pediu? Efésios 4:11.
É isso mesmo. É porque ele está querendo dizer o seguinte, que para que dentro do corpo haja uma colheita, né, é necessário que a gente entenda que Deus deu uma direção. Nem todo mundo vai ser o que vai semear. Um vai ser o que vai semear, um vai ser o que vai cuidar, um vai ser o que... Você está entendendo? Então, dentro desse ato de semear, o Senhor está nos dando essa oportunidade de entender isso, de que uns vão fazer algo, uns vão plantar, uns vão cuidar e outros vão colher. Meu Deus, meu filho. Peraí que eu estou tentando usar aqui o tablet. Gente, vocês não têm noção. Eu não escrevi para colocar no tablet, o trem está tudo blur. Eu não estou conseguindo ler. Peraí. O que aconteceu aqui nesse tablet, meu Deus? Peraí, só um minutinho, meninas. Só olhar aqui. O que aconteceu aqui? Amém. Mateus, dá para me ouvir? Dá. Mateus 6:26. É porque eu não estou conseguindo enxergar aqui na tela. Tive que sair do telefone. Eu estou falando sobre o princípio da semeadura, né? Mateus 6:26. Pode ler, pastor. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Ele está falando aqui sobre as aves, no sentido de que elas não semeiam, mas Deus cuida. E aqui eu preciso entender que eu sou responsável por aquilo que eu estou semeando. Trazendo para o mundo espiritual, eu preciso entender o que eu estou semeando dentro da minha casa, com o meu filho, com o meu marido, o que eu estou semeando dentro da igreja, com os meus líderes, com as autoridades, com os meus pastores, o que eu estou semeando no meu trabalho, como que eles estão vendo as minhas sementes chegando ali. Se o meu coração ele é voluntário para ofertar, ou se eu só faço isso quando eu tenho que ser impulsionada por alguém, ou às vezes até coagida, porque tem gente que se sente coagido quando a gente pede uma oferta, porque não tem o hábito, porque não está dentro do coração semear. É algo que tem que fluir da gente. Olha, irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês, eu prefiro dar. É bom receber, mas eu amo dar. Eu amo dar uma lembrancinha, um presentinho. Tem muita gente que fica me criticando. Mas você não tem nada, fica dando tudo para os outros. Não importa. Não vou levar nada no caixão. Verdade. Tem gente que quer se meter até quando... Desculpa. Tem gente que quer se meter até quando você está abençoando os outros, gente. Não fazem e não querem que você faça. Mas você é que tem que ser responsável pela sua semente. Você não pode deixar que ninguém venha adaptar nas suas sementes. Você tem que saber, peraí, eu tô semeando amor? Eu estou semeando gratidão? Eu estou semeando paz? Ah, você achou? Obrigada. Tá vendo? Você sabe mais que a mamãe. Então, assim, eu preciso entender a minha semente. Porque, às vezes, a gente fica assim... Eu até mandei no nosso grupo lá das crianças, não sei se as mães assistiram, mas já tem algum tempo, da história de uma professora da escolinha dominical, que ela tinha um filho, né? Não sei se as irmãs lembram. E ela falando que o filho estava passando tipo por uma perseguição espiritual, entendeu? E ali ela não estava com paciência com o filho. E o Senhor constrangeu ela. Porque na escola dominical tinha filhos lá
de outras mães que eram 3 vezes piores do que o filho dela. Mas ela, lá na escola dominical, tinha paciência com todas as crianças, mas não tinha com o filho dela. Entendeu? E ali, aquela criança acaba se sentindo um pouco rejeitada, porque os filhos, eles veem o nosso comportamento, né? E ali, aquela criança começou a sofrer uns ataques. E aquela mulher, eu não lembro muito bem, assim, mas teve uma parte que me chocou muito, foi quando aquela mulher chegou na casa e a criança virou para ela e falou assim, que tinha um homem na casa. Entendeu? E quando ela falou, que homem era esse? Ah, não, ele vai comigo, é meu amigo, ele vai comigo, vai para ir na igreja, vai não sei aonde. Vocês lembram disso? Uhum. E aí, de repente, a criança falou assim, ele me mandou. A criança estava no andar superior da casa, não sei se vocês viram essa parte, e ele falou assim, vem, se joga que eu vou te segurar. Falou para a criança. E aí a criança, como já é um amigo dela, a criança falou assim, eu vou me jogar. Você está entendendo? Por quê? Porque aquela mãe, ela era muito atarefada, mas ela tinha cuidado com tudo lá fora, mas dela estava o principal, onde ela tinha que estar semeando, ela não estava. E ali, aquela criança falou aquilo, e aquela mãe caiu no choro, caiu no pranto, né? Se arrependeu e falou com Deus. E ela teve um direcionamento do Espírito Santo de Deus para chamar Jesus para entrar na casa, né? Indo com ela no carro, e sentar no sofá, Jesus está na mesa, aqui não entra mais outro amigo, entendeu? Então, ela começou a semear algo novo dentro da casa, porque Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos ama de uma forma tão tremenda, que ele está vendo que eu estou semeando, e ele está vendo... Sim, Jesus está dentro da casa e não deixa nem o diabo entrar dentro da casa. Não deixa, por quê? Porque eu chamei ele. E aí ela falando no testemunho dela que ficou tão constrangida que às vezes a gente é a carne, fala besteira, às vezes a gente age com estupidez, que ela se constrangeu. Não, Jesus está no carro. Ela tipificou, colocou uma cadeira, colocou uma coisa específica. Jesus está aqui. Peraí, Jesus está aqui, a casa não pode ficar nessa bagunça não, deixa eu arrumar a casa. Jesus tá... Não é assim? Às vezes a gente vai receber visita, aí a gente arruma a casa, faz a faxina. Lá em casa era assim. Quando a gente ia receber uma visita, onde chegar alguém para o Natal, fazia o deep cleaner, fazia tudo. Lavava as cobertas, lavava tudo. Para a gente podia ser de qualquer jeito. E o Senhor está querendo dizer, o que é mais importante para você é a sua família. O que é mais importante para você é a sua casa. A pastora está sempre dizendo aqui, você é a pastora do seu lar. Muitos querem ter o título de pastora, mas não conseguem ser pastora dentro da sua própria casa. Muitos querem ter título de coisas, mas não conseguem liderar dentro da sua própria casa. E o Senhor vai usar a boca do profeta para ir lá na casa do rei Ezequias. Ele vai dizer assim para ele, olha, conserta a tua casa, porque tu vai morrer. Tu está doente e tu vai morrer. O que o Senhor Jesus está falando? Conserta, filho. Tem coisa errada aí. Peraí, você semeou esse campo todinho aqui, te entregaram. Talvez você pegou por engano. Vou te dar uma oportunidade de ir lá e mudar a semente. Vai lá, arranca, ara a terra, vamos voltar para o terreno, ara a terra de novo, arranca o que está aí, arranca o joio, arranca, talvez vai sair trigo, mas tira tudo, começa de novo. É onde a gente tem que estar indo todo dia para o terreno, para a semente, para visualizar o que eu estou... Porque a palavra de Deus vai dizer que ele foi plantar, mas juntos jogaram lá joio. E ele falou, não, deixa crescer junto, porque na hora da colheita, eu vou saber separar o joio do trigo. Ou eu entendo o que eu estou plantando, ou eu entendo o que eu estou semeando, ou eu vou ficar gastando a minha terra com... A terra pode ser o tempo, a terra pode ser muitas coisas, com besteira, com algo que não vai te trazer nada. Vai queimar, não vai produzir nada, não vai trazer nada para a sua vida, para a minha vida. Então, se eu não entender esse princípio para a minha vida, da semeadura, tudo aquilo que eu semear, eu vou colher, não adianta. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Eu vou estar no engano para a minha própria vida. Então, minhas irmãs,
A palavra de Deus, ela é verdadeira quando ela nos admoesta quanto a isso, né? Então, que no nome de Jesus, nessa noite, né, que nós possamos olhar o que temos semeado, o que estamos plantando. Ainda há tempo, porque dentro de nós ainda tem vida. E enquanto tem vida, tem esperança. Então, que no nome de Jesus, esses princípios, analise, eu não sei se você está anotando os versículos. Eu anotei aqui, se não anotou, me fala. Depois compartilha com a gente lá no grupo. Oi? Depois compartilha com a gente lá no grupo. Tá. Quem anotou, quiser compartilhar, senão eu mando no grupo. Mas, assim, nós precisamos estar atentos, estar diligente àquilo que a gente tem semeado dentro da nossa casa, na nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Essa é a parte aqui dos tópicos, né? E eu quero encerrar por aqui. Quero agradecer vocês, eu quero agradecer o tempo de vocês, e que essa palavra, esses versículos, porque não é a minha palavra, isso está tudo na palavra de Deus, eu não tirei nada aqui de mim. Eu somente coloquei em ordem aquilo que o Espírito Santo de Deus me comissionou. Então, que você possa depois voltar, ler. Eu sei que teve versículos que marca mais que outros. Volta lá. Volta. A palavra de Deus vai dizer, volta onde você caiu. Se arrepende. Começa de novo. Espera aí, eu tenho sido uma pessoa, eu nem tenho observado que eu sou submissa. Eu nem tenho observado que eu sou tão difícil. Eu não tenho. Mas pede a Jesus para te mostrar que ele vai te ajudar. Porque o maior prazer dele, o maior prazer de Jesus é que a gente alcance aquele lugar que ele já reservou para nós. Ele não disse que foi nos preparar um lugar? Ele foi nos preparar um lugar, irmão. Ele foi preparar um lugar para mim, para você. E ele vai vir me buscar, ele vai vir te buscar. Ele vai vir nos buscar. Mas eu preciso estar pronta. Não há mais tempo de preparação. Eu tenho que já estar pronta. As oportunidades estão sendo dadas o tempo todo. A palavra tem sido ministrada dia a dia. Então, eu só preciso agora me posicionar, né? E começar a praticar tudo aquilo que eu tenho aprendido. Colocar em prática dentro da minha vida. Então, agradeço a oportunidade, pastora Grace. Uma boa noite para todas, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meninas. Amém, Raia. Sábado, nossa ceia de Natal. Não faltem, tá bom? A gente está vendo essas coisinhas aí acontecendo, esses vírusinhos aí tentando tirar nossa paz. Então, esteja aproveitando a oportunidade enquanto a igreja, né, está tendo, a porta está aberta, que infelizmente nós não temos o controle sobre o governo, mas ele é o comando de qualquer governo. Mas vamos continuar orando para que nada venha atrapalhar a nossa comunhão presencial na igreja. Estejam atentas, tá bom? O ano passado a gente começou a viver essas coisas e a gente não estava prestando atenção nos detalhes. Então, a gente vê meio que um ciclo aí querendo se iniciar, mas já está quebrado, destruído e derrotado em nome de Jesus. Mas estejam atentos a sinais, tá bom? Não percam nenhuma oportunidade. Eu sei que tem coisas que... Aquilo que não está no nosso controle, nós entregamos nas mãos do Senhor. Mas tem coisa que está ao nosso controle e nós pensamos que não estamos. Então, nós precisamos ser fortes. Se você se faz de fraco, as coisas são pequenas. Se você é forte, as coisas também são grandes. Então, são grandes as lutas, mas também são grandes as vitórias. Se a sua luta é pequenininha, sua vitória vai ser pequenininha. Tá bom? O pastor costuma dizer, o tamanho do seu glória é o tamanho da sua bênção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente para pensar, isso é muito sério, tá bom? Não faz coisinhas pequenas, senão vai semear coisa pequena, vai nascer coisinhas pequenas. Semeia coisas grandes, plante coisas grandes, acredite em coisas grandes, né? Sonhe com algo grande, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vera, esteja orando, encerrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada por ter ficado conosco até aqui, mesmo que cedemos o horário. Ele é o comando, né? Vera. Amém. Pai, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos, Pai. Primeiramente, perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Te agradecemos, Pai, mais uma vez aqui o Senhor usou a tua serva, a tua filha, Pai, Amém. para estar trazendo estas lembranças na nossa mente, no nosso ser, Papai, porque nós sabemos que temos uma luta que está dentro de nós, que é
espírito contra a carne, todos os dias nós enfrentamos isso, Senhor. Mas sabemos que temos um Deus que é poderoso, que nos deu esse conhecimento da sua palavra para podermos estar, Senhor, a combater essa luta, Pai, vencendo o espírito sempre, Papai. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que o Senhor está nos preparando para algo melhor e maior que ainda está por vir. Que nós possamos tomar posse daquilo que é nosso, Pai. A palavra do Senhor é nossa arma, é nossa vida, Senhor. Então possamos usar ela, Papai, para podermos ser, Senhor, aquilo que Tu nos chamásemos para ser. Eu entrego cada vida aqui, Senhor, cada casa, cada família, cada ministério, tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, que nós possamos sair rompendo na vitória que o Senhor nos deu através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Entrego as nossas noites, entrego também o amanhã, Senhor, porque o amanhã é Teu. Entrego a vida dessa irmã, Senhor, que recebemos a mensagem que ela teve um problema, mas eu creio que o Senhor já deu vitória.